Fala, jovem, beleza? Vamos aí à resolução de mais uma questão, agora envolvendo tipo de ligação, né? Comportamento das ligações. A figura apresenta uma seção plana de um cristal iônico como o NaCl ou o óxido de cálcio. Os íons foram numerados para facilitar. Galera, uma coisa importantíssima aí, mesmo sem a legenda, é que você soubesse que a esfera aí maior, ela era um ânion. Por quê? Por causa de uma propriedade periódica. Eu já vi uma questão assim. Ele não te dava legenda e ele perguntava quais esferas representariam os ânions, quais os cátions. E existe uma propriedade periódica que é o raio, e a gente aprende aí que o raio do ânion é maior do que o raio do cátion, porque o cátion normalmente arrancou um elétron e normalmente o cátion, quando perde elétron, perde para se estabilizar e ele termina perdendo a camada junto com isso. Por exemplo, o sódio, que foi até exemplo aí que ele deu, ele termina a distribuição eletrônica em 3s1, né? E aí você vai e fala, pô, o sódio, quando ele faz a distribuição eletrônica dele, termina em 3s1 e ele perde esse elétron virando Na+, ele não perde só um elétron, ele perde uma camada, porque ele passa a ter uma nova camada de valência que é 2s2, 2p6, que é a anterior que ele tinha. O sódio, o número atômico dele é 11, a distribuição eletrônica dele seria essa. No que ele perde um elétron vira Na+, ele perde uma camada, então por isso que o cátion é pequeno. Já o ânion não, ele tem que abrir espaço para a entrada de um elétron, por isso que o ânion é maior, tá bom? Considerando o modelo de ligação para os compostos iônicos e íons representados, olha aí, tem que saber o que é composto iônico. É correto afirmar que, beleza, é correto, graças a Deus, né, gente? Eu gosto de questão assim, ó. O ânion 6 apresenta ligações iônicas de mesma força com os cátions 2, 5, 7 e 10. Pela representação, o 6 está à mesma distância desses cátions. Então, como inclusive ele falou que é uma seção plana e todos estão a uma mesma distância e todos são o mesmo cátion. Por exemplo, se aqui é cloro, aqui é sódio, aqui é sódio, aqui é sódio, aqui é sódio. Se aqui fosse o oxigênio, aqui seria cálcio, aqui seria cálcio, aqui cálcio, aqui cálcio. Então, está certo. A letra A já é a nossa resposta. Bom? Por que não as outras? O par de íons 2, 6, 2, 6, beleza. No caso do cristal de óxido de cálcio, está ligado por duas ligações iônicas. Está errado isso. Pô, Jonatas, mas é diferente, porque o oxigênio precisa de dois elétrons. Não confunda. Não existe duas ligações iônicas aí nesse caso, né, pessoal? Esse caso você tem que entender o seguinte: o cálcio é um alcalino terroso que perde dois elétrons. O oxigênio é um calcogênio, ele tende a receber dois elétrons. Então só existe uma ligação iônica, porque a proporção dos íons é de 1 para 1. Tudo bem? O ânion 1 não apresenta interação eletrostática com o 7. O ânion 1 não apresenta interação eletrostática com o 7. Também é uma bobagem. Há algum tipo de atração entre esses dois? Sem sombra de dúvida. É claro que não é igual do 6 e o 7, do 8 e o 7, mas há. Você não pode dizer que não há. Se você está uma estrutura toda reunida aqui de cátions e ânions, eles todos exercem sobre si, sobre os outros, né? Uma força, uma interação eletrostática, que é uma atração que existe entre cargas opostas aí, né? Geradas, nesse caso, cátion e ânion. O par de íons 1 e 5, 1 e 5, tá aqui o par de íons 1 e 5, está ligado ao par de íons 2 e 6. Está ligado ao par de íons 2 e 6, por interações do tipo dipolo permanente. Também está errado, Jonatas. Mas por que está errado, Jonatas? Porque dipolo permanente é uma característica de
moléculas, né? Eu sei que todo composto iônico forma um dipolo permanente, de fato, mas normalmente você classifica um dipolo permanente como algo presente em moléculas. Mas ainda assim, se eu quisesse usar essa expressão de polo permanente, eu poderia dizer que entre 1 e 5 e 2 e 6 há um dipolo permanente, porque a ligação iônica é uma ligação polar, certo? Mas, mas eu prefiro entender que dipolo permanente tem uma aplicação mais para o sentido de forças intermoleculares. No entanto, eu marcaria errado nesse item não por isso. Eu marcaria errado nesse item porque 1 e 5 apresentam um dipolo formado entre eles. 2 e 6 apresentam um dipolo formado entre eles. 1, 5, 2 e 6 se atraem por dipolos permanentes, aí já é diferente, né? Eu fico meio assim receioso de usar a expressão de polo permanente, né? Aí você fala, não, Jonas, 1 e 2 tem um dipolo permanente, beleza. 5 e 6 tem um dipolo permanente, se você considerar uma ligação iônica, dipolo permanente. Mas os dois conjuntos, é como se ele estivesse dando a ideia de que as duas formas aqui são duas moléculas que interagem por dipolos permanentes. Não, um interage com dois por dipolo permanente no sentido de ligação iônica ser uma ligação polar, uma interação polar. 5 e 6 interagem por um dipolo permanente no sentido de que a interação ligação iônica é um dipolo, é permanente porque cátion e ânion são dipolos permanentes, mas quando ele fala o conjunto 1 e 5 é como se ele estivesse diferenciando. Aqui eu tenho uma molécula, aqui eu tenho outra, e elas se atraem. Não, não é isso, né? Mas eu teria muito cuidado, se tivesse sido examinador, fazer essa questão, porque ela é uma questão confusa, tá? Mas é errada, tudo bem? Esta figura não pode representar a estrutura plana de um cristal iônico, né? Olha, ele mesmo falou no texto que ela é uma seção plana de um cristal iônico, né? Então tá errado. Ela pode representar tanto que foi o comando da questão. Bom?